Bem, sejam todos muito bem-vindos. É um programa tê-los novamente aqui e nesse momento no Zoom Debate. E o que é o Zoom Debates? Zoom Debates é uma proposta nova dessa emissora que nós estamos trazendo aqui, um podcast, um videocast, né? Essa modalidade nova de chamado programas de TV, né? Num dinamismo onde os convidados têm aquela característica de um programa de TV, mas também com uma dinâmica do programa de rádio. E o objeto do programa é trazer aqui, semanalmente, temas de relevância e, principalmente, temas atuais, onde se possa ser debatidos durante uma hora. E os convidados, na verdade, são os protagonistas. O meu papel aqui, eu sou Roosevelt Conci, e o meu papel aqui é de mediador do programa. E eu trago hoje aqui dois convidados e que farão aqui levantar a bola de um tema que tem sido um tema que tem percorrido aqui as casas, as mesas, os trabalhos, todos os debates ao longo dos últimos 10 dias. Desde o dia 7 de outubro, não se faz outra coisa a não ser nós abrirmos nossas televisões, nossos espaços aí de mídia, nossos jornais, e nós verificarmos que o que está se falando hoje é o tema principal, é o conflito entre Israel e Palestina, e mais, ou melhor, Israel e Hamas. E é um conflito que já dura em torno de 75 anos, com um grupo chamado extremista Hamas, com mais de 3 décadas esse grupo, e que agora nós estamos trazendo aqueles que sabem, conhecem, têm conhecimento, não estão aqui para emitir suas opiniões. Por quê? Porque estudam, estudaram, se formaram, têm especialidade no assunto. Eu trago aqui a presença da professora Samara Taide e do professor coordenador do curso de comunicação da Estácio de Sá, no campus Nova Friburgo, professor Jorge Marum, por quem eu já começo, e já aqui a gente já faz da seguinte forma: a gente não apresenta o currículo deles, são eles que se apresentam. Então, professor Marum, pelo professor Marum. Olá, Roosevelt, olá a todos que nos acompanham, professora Samara, Marconi, pessoal da técnica. Eu sou o professor Marum, no momento sou coordenador de jornalismo e administração da Estácio aqui de Friburgo, de administração e RH-SEMI da Estácio de Petrópolis. Tem o meu livro que chama-se O Mundo Visto pela Janela de um Ônibus, na Amazon. E estou aqui para debater, sou estudante de ciência política, inclusive da graduação de ciência política, para a gente entender um pouco o mundo de hoje tão conturbado, com tantas guerras em tantos locais, mas acho que hoje vamos focar mais no Oriente Médio e esperamos que a gente possa deixar muito claro para você de casa, para que você possa fazer aí suas observações junto com a gente e a gente chegar junto numa coisa muito bacana. Samara Taide, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Eu sou Samara Taide Alvarez, sou professora da Estácio de Sá também, onde eu encontro sempre o professor Marum. Sou professora de penal, processo penal e métodos adequados de resolução de conflitos. Então, acho que é por isso também que eu estou aqui hoje, para tentarmos, entender, ver possíveis soluções, se há soluções, e esclarecer a população o máximo que pudermos, com um pouco de conhecimento que temos, para que as pessoas tirem suas próprias conclusões, diante de fontes seguras, fontes confiáveis e que transpareçam a realidade dos fatos. E é com esse termo que a professora traz, que é conflito, professor Marum, que a gente começa. O programa ele tem por hábito a gente fazer uma fala que é chamada contextualização. O que é contextualização? A gente tem que partir do princípio que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, elas querem tomar conhecimento, se apropriar das informações, dos dados, para que elas possam, no dia a dia, a partir desse momento, elas debaterem, levarem para as ruas, junto às suas famílias, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, elas debaterem. Para isso, acho que cabe a nós levarmos esse chamado nivelamento. E o que é um nivelamento? É fazermos uma chamada contextualização histórica também. Então eu gostaria de, logo nesse primeiro momento, pedir para que você pudesse
começar contextualizando. Vamos trazer o que a gente poderia dizer. Não vamos entrar já direto na questão do conflito de agora, mas algo que vem lá de trás. Quem são esses personagens que chegam até aqui? Olha, Rúgio, em 1947, quando a ONU, numa resolução, a partir do movimento de volta de muitos judeus à Terra Santa, criou o Estado de Israel, que foi constituído em 48, houve um descontentamento de parte de populações palestinas e de grupos árabes que moravam na região. E aí o Estado de Israel, para que ele pudesse voltar a existir, pensando lá na era antiga, né, na antiga Terra Santa, para surgir como um Estado moderno, ele precisou vencer alguns conflitos logo no seu surgimento. Depois houve a guerra dos 6 dias, o Egito, a Jordânia, enfim. Houve também uma tentativa de... Só que Israel foi vencendo essas guerras contra algumas nações árabes e até aumentou o seu tamanho territorial. Depois o Egito foi a primeira nação árabe a reconhecer Israel como um Estado e aí recuperou as colinas de Golã, o Monte Sinai. Então, assim, sempre foi muito difícil, a partir de 1948, quando o Estado de Israel surge naquela região, o convívio com alguns vizinhos que não queriam a existência. Acho justo que o povo judeu tenha direito a ter sua terra. Então, e aí começa, aí tem uma série de conflitos, a autoridade palestina se coloca com homens importantes, o mais importante talvez tenha sido Yasser Arafat. Arafat conduziu a chamada Organização para a Libertação da Palestina, que brigava por uma Palestina livre, e só que em algum momento o Israel entendeu, ajudou, isso não é oficial, mas a constituir um grupo que se opunha ao LP, que era o Hamas. E aí o Hamas surge, e aí a Palestina passa a ter um outro grupo com uma visão que é uma visão de não permitir a existência do Estado de Israel, e é uma coisa mais ligada com o cunho religioso, e a coisa caminha, a gente vai ver nos mapas como é que está Israel hoje daqui a pouco, e o que está acontecendo no momento. Mas a ideia bem básica é o seguinte: em algum momento, algumas nações da Liga Árabe quiseram desafiar a existência do Estado de Israel, e aí não vou entrar no mérito se é justo ou não, e só que Israel venceu esses conflitos, aumentou o seu tamanho territorial em algum momento, mas no decorrer do tempo, com as negociações com a LP e tal, a Palestina teve uma parte do seu território permitida para sua própria gestão, a parte da Cisjordânia, a parte da faixa de Gaza, que a gente vai ver. Outras áreas ainda não, ainda tem colonos israelenses, ainda tem domínio do exército israelense. Mas, no geral, é uma luta que, se você pensar micro, é uma luta de Israel para ser uma nação contra povos que não queriam ele ali. Pensando no macro, aí é uma área estratégica do mundo, passagem do Mediterrâneo, passagem de energia, passagem em rotas comerciais, e a gente vai conversando durante o programa, acho que deu para entender bem. Professora Samara, quer dizer, não dando quantidade somente, complementando. mas complementando ou trazendo a sua visão com relação a essa questão do nivelamento ou contextualizando. Na verdade, nas pesquisas que eu fiz, né, a faixa de Gaza é sim uma posição estratégica, é uma região ali política importante. Estávamos conversando antes do programa, não querendo adiantar a pauta, mas falando que todas as guerras, todas as divergências entre nações que causaram ou não aí uma explosão de uma guerra, explosão de morte de civis inocentes, sempre tem como pano de fundo a religião. Mas quando, na verdade, eles querem tomar locais estratégicos, né? Com relação à origem aqui de Israel, eu não posso deixar de me reportar, porque Israel também conseguiu criar o Estado israelense através de uma guerra, a Guerra dos 6 Dias. Tá? E o território deles também foi aumentando, como o professor Marum falou, através de conflitos. Tá? Enquanto não estou aqui questionando o Estado da Palestina, que também é legítimo. Tá? E nas discussões de hoje, nós não podemos confundir o Hamas com a Palestina. Até porque o Hamas, como que o Hamas foi para a faixa de Gaza? A faixa de Gaza ela já foi ocupada historicamente pelos otomanos, em primeiro lugar, já foi ocupada pelos britânicos, pelo Egito, e depois, sim,
por Israel, que saiu também voluntariamente, né, dessa região e deu espaço exatamente para o... ficou primeiro com a autoridade palestina do Fatah, e que numa eleição um pouco conturbada, né, não muito legitimada aos olhos internacionais, passou para o Hamas, que começou a dizimar a população que pensava contra os ideais políticos deles, né, expulsar os israelenses. Inclusive, só para complementar, o Estado de Israel, os israelenses eles preservam muito o Estado de Israel. Inclusive, na desocupação da faixa de Gaza, o próprio Estado de Israel retirou os seus à força da faixa de Gaza. O Estado de Israel é tão importante para eles que eles enfrentam a própria população. Vamos sair, ou então vamos fazer, que vai ser para outra pauta. Quais foram as questões até hoje implementadas para que não houvesse um conflito armado? Israel participou dessas questões, o porquê que o Hamas e o Estado palestino não aceitam as convenções da ONU. Então, só para deixar esse ponto em aberto. Marum, hoje, a gente, quer dizer, o mundo foi surpreendido, né, naquele sábado, às 6h30 da manhã, por aquele ataque, e depois aqui nós vamos falar, não nos cabe aqui, até porque a ONU ainda não colocou dessa forma, né? Alguns querem que se titule como um ataque terrorista, a outros não se titula com relação a isso, mas não nos cabe ainda nesse momento. A gente tem que trazer as informações. Mas quem efetivamente foi o responsável por aquele ataque e por que aconteceu aquele ataque? Então nós temos... Porque ainda se confunde que está se vivendo uma guerra no momento, que é uma guerra entre Israel e Palestina, né? Israel atacando a Palestina. Queria que a gente já começasse dentro desse processo do nivelamento, da contextualização, para a gente daqui a pouco a gente começar a entrar efetivamente nas razões, o que se leva a esses conflitos, né? do Oriente Médio, coisa nesse sentido. Olha, Rúgio, Marco, quando você botar o mapa, por favor, o que acontece? No dia 7, o Hamas, que controla, o dirigente dessa região aqui, que é a faixa de Gaza, atacou o território israelense. Nós não somos organizações oficiais para chamarmos alguém, não sou um governo para dizer se algum é terrorista ou não é terrorista, eu não vou entrar nesse mérito. Mas claro que quando você tem ataque não só a militares, mas a civis, e civis feitos reféns, talvez tenha sido uma ação terrorista. Como quando Israel ataca a faixa de Gaza e atinge pessoas inocentes, talvez seja. Mas eu não vou usar esses rótulos da mídia ocidental não me caracterizam. Então o que acontece? Aqui é a faixa de Gaza. É uma região, aqui a Cisjordânia é uma outra região palestina, mas aqui está sob o controle da autoridade palestina. São área A, B e C, mas não vem ao caso. Depois eu queria até que você explicasse isso, porque nós temos a área palestina na faixa de Gaza e temos a área palestina na Cisjordânia. Depois, por favor, você explicar. Então, assim, aí eu explico sim. O que houve? Um ataque a regiões de Israel partindo aqui da faixa de Gaza. Ou seja, pessoas inocentes, civis, militares. Houve uma incursão em território israelense muito bem sucedida, militarmente falando, pelo Hamas, que levou à morte de mais, segundo o governo israelense, de mais de 1.500 pessoas até o momento em Israel. E mísseis são jogados da faixa de Gaza em território israelense. Qual foi a retaliação? O Estado de Israel, então, atacou, através de bombardeios aéreos e de mísseis, a faixa de Gaza. Ou seja, a região da faixa de Gaza, a cidade de Gaza City e as outras partes da Gaza. Qual é a questão que está se colocando agora, sem querer me estender, Rúgio? Se Israel mandou panfletos pedindo para as pessoas deixarem a parte norte de Gaza para uma incursão terrestre. Se uma incursão terrestre acontecer, eu não acredito. Ela tem sido protelada, ontem que estava chovendo, não sei. O que vai acontecer se houver uma incursão terrestre? O Hezbollah, no Líbano, sul do Líbano, norte de Israel, na fronteira, diz que se houver uma incursão terrestre, ele vai entrar. O Hezbollah é muito maior do que o Hamas. E o Hamas já mostrou que tem muito mais poderio do que há 20 anos atrás. Tanto naquele conflito dos anos anteriores, lá na mesquita em Jerusalém e tal. Então aí a coisa se espraia, a gente vai explicar depois.
Mas eu queria mostrar aqui Gaza, por quê? Para você ver a situação da população que lá está. O Mediterrâneo está fechado. Está conseguindo mostrar na tela ali, por favor? O Mediterrâneo está fechado. Deixa o mapa na tela ali. A fronteira com Israel está fechada. O Mediterrâneo está fechado. E aqui a fronteira com o Egito também está fechada. Não está operacional, na verdade. Muito bombardeio. Então as pessoas não têm para onde fugir. A população civil. Eu não estou preocupado, eu vou explicar sobre geopolítica aqui, mas a minha preocupação principal são vidas humanas. Eu acho que a sua também. Ou seja, não importa se a vida é palestina, se é israelense, se é libanesa, se é brasileira, são vidas. Então, o esgoto da rede social no Brasil, que fica muito bem, tem que morrer mesmo que não é cristão, ou Estado de Israel, isso é bobagem, isso não é geopolítica, geopolítica são interesses, existem outras nações envolvidas aqui. Então, a gente tem que preservar a vida de civis inocentes. E em Gaza, a situação é muito difícil. Israel está sendo bombardeado, é verdade. E tem o escudo, mas muitas bombas caem, vitima pessoas em Israel. Mas a população em Gaza não tem para onde ir e está sendo alvo. E se houver uma incursão terrestre, aí é um drama humanitário muito grande. Professor, quem é o Hamas? Então, para a gente poder dizer, quem é esse grupo que hoje já levantado, que foi identificado em torno de 1.500 entre militares e civis, que foram aí brutalmente, isso a gente pode falar que houve um diagnóstico nesse sentido. Mas quem é esse grupo que entrou em Israel para que a população, para que o nosso telespectador possa identificar? Só para a gente poder começar a colocar. Olha, na bela literatura, o Hamas é um grupo radical islâmico, tá? Ele baseia todo o seu governo na religião islâmica. Inclusive, ele fez em 1988, o que eu humildemente, né, entendo como aí a Constituição do Hamas, que é o Estatuto do Hamas, onde ele pauta quais são os princípios, né, do Hamas. O Hamas não se confunde com a Palestina. Hamas não é Palestina. Palestina é muito maior, é o povo palestino, povo islâmico, né, que quer o seu território legitimado está, né, mundialmente legitimado está, enfim. Mas o Hamas não é a Palestina. Isso tem que ser muito bem identificado, para que não haja confusão na cabeça das pessoas, né, informações erradas e opiniões também extremistas, acredito eu, né. Ele foi criado em 1987. E o estatuto foi feito em 1988. Ele está na faixa de Gaza desde 2006. Tá? E quando ele entrou, ele dizimou todas as pessoas que pensavam o contrário dele. Ele publica, vinculado também ao Hezbollah, como o professor Marum falou, e todas as organizações terroristas. E eu vou ser mais enfática, me perdoe, mas, para mim, quem ataca outra pessoa, independente de religião, de conquista, qualquer legitimação que venha a ser usada para matar pessoas, civis inocentes, idosos, crianças, usar como escudo humano, enfim, para mim é terrorista. Até porque eu trouxe a definição de terrorismo aqui para vocês, para a gente discutir mais tarde. Mas, para mim, é sim terrorista. Então, o Hamas, ele se auto-intitula o propulsor aí da religião islâmica extremista, e é o que está vinculado hoje à faixa de Gaza. E por isso, né, essa grande divisão entre Israel e não Palestina, mas Israel e Hamas, né, que no dia 7, como você bem falou, começou com a invasão via aérea, né, e mísseis contra Israel. Pois não, Maru. Esse ataque do dia 7, a Jihad Islâmica e outros grupos palestinos os grupos ligados ao Hamas também participaram. Existem reféns na mão da Jihad Islâmica, tá? Que não estão sob o comando do Hamas, estão presos pela Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica também participou. E esse confronto começou justamente, por isso que eu justifico a minha fala aqui. A gente viu que o primeiro ataque que ocorreu foi numa festa de jovens, né, numa rave, onde encontraram 260 corpos, né, onde quem sobreviveu contou o terror que passou por lá, e contou, inclusive, humildemente aqui, mais uma vez me remetendo,
que o Hamas, apesar de se justificar na religião islâmica, né, e no Alcorão, ele não prega porque ele cometeu atrocidades de guerra, né, nesses 260 mortos, e nas mortes continua fazendo, inclusive com a publicação por eles próprios, né, em redes sociais. Eu queria trazer aqui, eu não sei qual é a relevância, mas é naturalmente só para trazer, e aí vocês fiquem à vontade para poder fazer o comentário, que na hora do ataque, quer dizer, o chefe militar desse grupo, Hamas, ele trouxe um comunicado, né? E que falava exatamente com relação ao que ele justificava, né? Justificava por conta desse, que era de ataques à mesquita, né? De uma mesquita, falava dessa provocação do povo de Israel, uma coisa que isso faça sentido. Mas, aí trazendo também, dentro da fala em que a professora trouxe anteriormente, também tem uma outra questão em função do extremismo ou do radicalismo. Alguns trazem alguns números que o grupo Hamas são apenas 30 mil, né, extremistas diretos e combatentes, né? Outros trazem um pouco mais. Mas, professor, diante disso, o que efetivamente... Porque alguns falam o seguinte, que esse grupo ele é contrário a qualquer situação relacionada ao povo de Israel. Quer dizer, não há conversa, ou seja, não há negociação. Eles são contra Israel, são contra qualquer tipo. Não há acordo de paz, não há manutenção. Então, diante disso, a gente já pode começar a falar do conflito. Olha que situação interessante. Se você botar o mapa lá de novo, Marconi. Olha que situação interessante, Rui, a sua pergunta. Gaza está cercada por Israel. O que as autoridades do Hamas... Você tem uma região em Gaza que hoje, segundo estimativas, né, da região controlada pelo Hamas, 70% dos jovens estão desempregados, estão sem esperança. Então, é uma bomba. Você tem ali... Muito fácil do cara dizer, a culpa é do Israel. Israel que cerca a gente, Israel que impede que a gente cresça. Esse é o discurso. O Hamas é muito querido. Hoje... A população palestina tem mais simpatia pelo Hamas do que pela autoridade palestina, pelo Mahmoud Abbas, que é quem a ONU reconhece como autoridade palestina, né, efetivamente. Por quê? Porque é uma área que está pobre, que está sem esperança, numa região muito importante, como o Mediterrâneo Oriental, que a luta é isso, tá? A rota comercial. E aí você tem o quê? Você tem um ataque, e este ataque é o quê? Qual é a justificativa que você mostrou? Nós estamos lutando contra quem está nos oprimindo. Então, é um discurso que, assim, você tem cessar-fogo, como já tivemos tantas é o que eu falei, é uma religião... Mas a esperança vai chegar, não estou dizendo que vai chegar, a gente vai ter que conversar, vai ter um acordo de paz, um exemplo. Daqui a alguns anos, história de novo. Por quê? Porque as raízes estão em não querer respeitar o direito da existência do outro. E aí, uma região com essa geografia, cercada por o seu adversário, gera um discurso, muitas vezes comprado, que as pessoas acham, não, eles estão defendendo a gente. Gaza é formada por uma série de túneis subterrâneos, onde o Hamas se esconde hoje, tá? Tem para receber mantimento. Só que o Hamas, hoje, ele causa dano a Israel. Antes não causava nada. Hoje causa algum dano. Mas nada para um Estado como Israel, quer dizer, nada, entre aspas, que é uma potência nuclear, que tem mais de 300 ogivas no deserto do Negueb. Agora, por isso que a tentativa de negociação é a coisa acalmar. Israel não entrar, para que não haja uma catástrofe maior ainda de civis, porque os números oficiais na Palestina são 2.000, mas esses números estão errados. Tem muita gente debaixo daqueles escombros. Mas se entrar, o que vai acontecer? O Hezbollah pode entrar pelo Líbano, pela fronteira sul do Líbano, norte de Israel. O Hezbollah tem 100 mil combatentes, o Hezbollah tem mais de 10 mil ogivas de arma. Não tem nuclear, mas tem arma importante. O Hezbollah causa dano hoje. Como o Líbano não é o exército do Líbano.
O Hezbollah é um partido político dentro do Líbano, mas é também um movimento militar. Há uma fala que os Estados Unidos já mandou o recado. É verdade. Quem colocar a mão no meu amigo, meu inimigo Mas presta atenção, Rui. Os Estados Unidos está correto, avisou. Os Estados Unidos está aqui no mar Mediterrâneo com 2 porta-aviões. E mais Só que o que a Síria disse, o que o primeiro-ministro do Irã disse? Não entra em Gaza. Não entra em incursão terrestre na população civil inocente. Se entrar, o Hezbollah disse, nós vamos entrar. Se vocês entrarem no território da Palestina, incursão terrestre na população civil, o que Israel quer? Quer entrar para pegar os reféns, tentar salvar os reféns e dizimar o Hamas. Mas a população civil, como a gente mostrou, está presa ali dentro. Então é uma tragédia humanitária se Israel entrar. Israel é uma potência militar importantíssima. Então o que acontece? Aí se o Hezbollah entra, a coisa se espraia. Qual é o problema? Não quero me alongar, mas só para você entender. Em Amman, na Jordânia, está tendo manifestação de rua pró-Palestina. E no Iraque, em Bagdá, na Síria, em várias partes da Europa está proibido, como na Alemanha, manifestações. Então, assim, é muito complicado, porque o governo jordaniano é um governo mais equilibrado, tem muito acordo com o Ocidente, mas a população... A Inglaterra também proibiu. A população é simpatizante à causa palestina. Então, uma bomba, eu quero mostrar para você o seguinte, é uma bomba que tem que ser parada, que se ela não parar, ela vai espraiar para o mundo. Vai ser mundial. Professor, aqui, como nós falávamos anteriormente, aqui não nos cabe, até porque pelo cuidado que nós temos que ter ao nós levarmos aqui um debate que não fica aqui. Nós estamos falando de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, que é um debate que vai para o mundo. Como todos os debates hoje que eu assisto debates hoje, por exemplo, no YouTube, que vem de todas as cidades do mundo, né, de brasileiros ou não brasileiros, e de todas as cidades do Brasil também, de acordo com o interesse que nos desperta da relevância, né, e do debate. Então, não nos cabe aqui emitirmos a nossa opinião do que a gente acha, o que não acha, mas isso, como a gente, antes de nós entrarmos aqui, o nosso compromisso dos 3 aqui, acima de tudo, é com a vida. Não tem então, e a gente tem que primeiro deixar claro algo aqui, que é o seguinte, nós somos aqui favoráveis aqui, naturalmente, à vida, tá? E a gente é contrário a tudo aquilo que possa se fazer com que se possa dizimar a vida em nome de inocentes. Então, quer dizer, a figura da população palestina, que seja aquela população civil que está ali, quer dizer, desde a época em que houve a eleição, em que você mesmo falou que o Israel desocupou, saiu de lá com 9 mil israelenses e a força, porque alguns não queriam sair. Quando os colonos não queriam sair, ela saiu à força, colocou força militar, né, para sair de lá. Então, o que acontece? Mas hoje também, eu vi agora recente uma pesquisa que em torno de 70% da população palestina já são de menores de 30 anos. E que essa população de 70%, já com 30 anos, ao longo de sua vida, não viu o seu, a gente falaria, né, com um apelido de país, ou seu estado, né, ou sua região, viver sem guerra. Ela viu sempre a sua região com guerra. E que uma das provocações com relação a esse ataque teria sido também para poder fazer radicalizar, também para poder recrudescer e trazer também um ambiente que pudesse fazer com que esse jovem pudesse ser recrutado com mais facilidade. Então nós estamos vendo o seguinte, o momento é tão grave, tão sério, e muito mais do que simplesmente, às vezes, um debate de vamos retirar a população daquele espaço, porque nós estamos vendo o seguinte, isso vai ficar. Né? Isso não termina apenas com retirada. Muitos estão vendo mortos, coisas nesse sentido. Então eu queria trazer para vocês essa questão. Primeiro o seguinte, o nosso compromisso aqui, né, aonde está acontecendo, pode estar acontecendo na Inglaterra ou em Londres, mas também em Friburgo, em qualquer lugar, a nossa defesa é pela vida. Ok? Sim. Mas vamos começar a ver o seguinte, as atrocidades que foram cometidas e que estão sendo cometidas ao longo dos anos, a gente não começa
nesse momento aqui, haver muita solução. Não é falar assim, é se matando que vai se resolver. Né? É criando corredores humanitários que vai se resolver. Como né? Israel vai derrotar o Hamas sem que a população... Exatamente. É então, difícil. essas são algumas das questões. Sem sombra de dúvidas, né? Acho que o mundo, desde que o mundo é mundo, nunca quis morte de inocentes, nunca quis guerra, né? Como eu falei aqui no início, eu dou aula também, né, de métodos adequados de resolução de conflitos na faculdade. Então, a gente sempre fala o seguinte, quando eu dou essa aula, eu falo para os meus alunos, se coloquem no lugar do outro. Né? Vamos nos colocar na posição da outra pessoa. Né? A resolução de conflito nunca vai acontecer se ambas as partes não cederem parte do seu direito e se ambas as partes não entrarem no entendimento para que haja essa solução. Isso eu não falo de um ponto macro mundial, tanto do macro quanto do micro, dentro da nossa própria casa, dentro da sala de aula. Então, sim, vidas humanas estão sendo retiradas, esse é o mais importante. O conflito tem que ser terminado para que não haja mais mortes, tá? Sem querer, eu não, assim, todas as guerras, a gente vê que todas as guerras são justificadas, né, por conteúdos políticos, inclusive, você bem lembrou, a população, né, da Palestina e a população também, as pessoas que são utilizadas nos grupos extremistas, né, da religião, né, islâmica, eles cresceram ouvindo um discurso. Então, eles dão a vida por esse discurso. Como paralisar? Como fazer? E mais, olha a extensão macro do que está tomando. Os Estados Unidos é aliado de Israel. Semana passada, o prefeito, como você estava lembrando, o prefeito de Nova York fez um discurso muito ovacionado pela população americana, onde ele falou, a sua guerra é a minha guerra. Marum falou, se Jordânia vem... A Jordânia é aliada dos Estados Unidos, mas a população está fazendo movimento na rua. Está fazendo movimento. O problema dos governos árabes é que o Erdogan fez isso não na Turquia. Desculpa, Tamara. A Turquia é sempre muito próxima à inteligência de Israel, sempre tem muito negócio com Israel, mas a população turca é favorável à causa palestina. Então, assim, mas a causa muitos governos no mundo vão ter problema. Mas a gente tem que diferenciar a causa palestina de grupos extremistas. Não, mas preste atenção. As pessoas que estão na rua, elas estão lá fazendo a sua manifestação. Mas Israel já reconheceu o Estado palestino por 5 vezes e não houve acordo por parte. É isso. Eu não estou aqui fazendo defesa, não. Eu estou querendo mostrar o seguinte, que a coisa vai tomando voo. Sim, eu também não estou defendendo. Eu estou concordando. Eu queria trazer exatamente esse contrassenso. A professora chama atenção para algo. Por 5 momentos, Israel cedeu. O que acontece? E o Hamas falou não quero. Não quero abrir não quero abrir mão de nada. Eu iria já além agora, porque para a gente nós estamos dando ênfase, né? Não é que seja excessivo, porque existe um protagonismo hoje do Hamas, né? Mas a gente já começa a partir para o Oriente Médio, né? A gente já começa a partir para o mundo árabe, né? O que mudou no mundo árabe? Então, na verdade, é o seguinte, não se quer permitir que Israel se permaneça ali com suas terras. Quer dizer, porque... Alguns grupos não querem, mas isso não é uma coisa... O que acontece, Rujo? A Síria está na guerra desde 2011. O Assad recebeu um recado, inclusive esses dias, contra a sua própria vida. O que acontece? A grande mudança que houve ali nesse último ano foi o seguinte: a Arábia Saudita, um dos maiores produtores de petróleo, estratégico, corredor estratégico ali daquela região, para Caim e Abu Kamal, fronteira da Síria com o Iraque, para ir para o porto de Beirute, para chegar no Mediterrâneo, para poder deslocar mercadorias. O que acontece? A Arábia Saudita, com intermediação da China, se reaproximou do Irã. Ali sempre foi. A Arábia Saudita sunita, o Irã xiita, e eles brigando pelo protagonismo do mundo árabe. A China reaproximou a Arábia Saudita do Irã, por isso a Síria, que sempre foi o governo Assad aliado do Irã, voltou para a Liga Árabe. A Síria hoje está de volta à Liga Árabe.
Com essa aproximação, não é que a Arábia Saudita deixou de ser aliada do Ocidente, não é isso. É porque o mundo hoje é uma briga de comercial, ali são rotas de comércio e de energia, de petróleo, entre a China e os Estados Unidos. E isso é o macro. O que aconteceu? Houve uma mudança. A Síria se reaproximou do governo saudita e o Irã também. Há diálogo que não havia entre o Irã e a Arábia Saudita, hoje há. Israel tem um grande acordo de venda de armas com o Azerbaijão. Hoje foi inaugurada, há pouco mais de 6 meses, a embaixada do Azerbaijão em Tel Aviv e uma embaixada do Israel em Baku. E o Azerbaijão é fronteira do Irã e um grande aliado do Reino Unido e dos Estados Unidos no Cáucaso Sul. Tanto que a fronteira do Azerbaijão com o Irã é uma fronteira fechada. E o Azerbaijão acabou de comprar um submarino. Então, assim, o mundo está muito polarizado. A guerra no Sudão é um grupo pró-Estados Unidos e o outro grupo pró-China. Por quê? Passagem do Mar Vermelho para o Mediterrâneo. A explosão do porto de Beirute. Beirute é estratégico. Você teve no Líbano? Você conhece o Líbano todo? O Líbano é estratégico. É o caminho da rota do Mediterrâneo. É aonde vem escoar o petróleo que sai da Síria. Então, o mundo está nessa conflagração. Mas ali a gente tem que olhar o seguinte. A Síria é de um lado. Israel é do outro, tanto que Israel bombardeia o território sírio. Mas, na guerra. Mas, a Síria está em guerra desde 2011. Nenhum ataque da aviação israelense foi feito contra posições russas. Entende? Eu estou atacando o governo Assad. A Rússia não. A Rússia, o Estado russo tem muito bom relacionamento com Israel. Por mais que Israel seja aliado dos Estados Unidos, tem muita população russa em Israel. Então a coisa é muito tênue. O Erdogan tem uma dificuldade com a Turquia, é muito tênue. E só um minuto também para esclarecer aqui que a população de Israel não é composta, né, por óbvio, diante do mundo globalizado, não apenas, né, por israelenses. Claro. Né? Árabe, 20 a 30% da população de Israel é composta por árabes. Que inclusive nasceu no Estado de Israel. Que inclusive compõem, alguns deles, o exército de Israel. Claro. Tá? Que é um exército, inclusive, muito bem... a gente vê que é muito bem treinado, são mulheres participando, jovens desde novos, também para proteção, né, do toda a população é reservista, né? Sim, lá em Israel, ninguém deixa de ser do exército. Aconteceu alguma coisa, todo mundo volta. Você vai para casa, na segunda chamada, todo mundo volta. Muito brasileiro, inclusive, está sendo chamado. Sim, eu vi um programa onde um brasileiro falava, né, sobre o que estava acontecendo e o que causou, né, esse contra-ataque, enfim, de Israel. Mas, voltando aqui para a questão, né, da mediação, né, a guerra vai existir se não houver consenso, se não houver mediação. Porque se começar a acontecer a invasão terrestre em Gaza, esse é o pior cenário. Aí todo mundo vai tomar o seu lado. Aí acabou, né? Eu gosto, né? Tenho afinidade. Não, cada um vai tomar o seu lado no tabuleiro. E aí vai ser Israel contra os extremistas, contra, mais uma vez, as pessoas, os terroristas, enfim. Estou falando isso porque Estados Unidos considera, Israel considera, e eles não negociam, né, com os extremistas. Marconi, se você puder voltar ali com o mapa, eu queria até tomar a liberdade de falar ali com o professor Marum, até para a gente poder trazer, ou seja, trazendo ali uma informação. Nós temos duas áreas, né, professor Marum, que são áreas, não são áreas ocupadas, são áreas onde hoje se estabelecem os palestinos, né? Uma é chamada faixa de Gaza, você podia mostrar ali? Essa é a faixa de Gaza, onde nós temos em torno de 2 milhões de palestinos, que muito povoado, muito povoado de concentração, onde se vive mal, não se vive bem. Governado pelo Hamas. Pelo Hamas, e que eu recentemente, eu tenho pesquisa de 2002, que existe naturalmente aí em torno de 53% da população tem um descontentamento com relação a essa forma do Hamas, também em torno de mais de 50%, também um descontentamento da forma com que ele pensa com relação a Israel também. Ele também tem esse pensamento. Mas ali também tem, eu queria que o senhor também colocasse com relação à Cisjordânia. Cisjordânia nós temos em torno de 3 milhões
né? São números que eu vi hoje, por acaso, 3 milhões de palestinos que ocupam. Então nós temos, quer dizer, 2 milhões, mas que vivem em outra situação. E naquela faixa... E com o governo totalmente diferente, né? Diferente, lembrando que é laico, não é radical, islâmico extremo. Exatamente, é diferenciado, mas que tem uma questão ali que é o seguinte, curiosamente, eu trago essa informação, é que em torno de 700 mil israelenses ocupam a área ali, e que uma informação estrategíssima que eu trouxe, que eu recebi, que hoje numa fala, eu ouvi hoje, é que buscam se justificar porque havia a desatenção do Exército, principalmente, porque a Marinha disse que se ouve bem, né, mas por quê? Porque esses 700 mil, que são chamados até extremistas, que estão ocupando terras da Cisjordânia, israelenses que ocupam, há um olhar, um foco extremamente concentrado do exército israelense nessa área. Tá? Existe a área A, B e C, uma área controlada por Israel, ainda que a área C, da Cisjordânia. Então, que havia não, só para dizer o seguinte, que existe também, porque a gente, às vezes, num primeiro momento, o olhar todo, né, tá certo, com relação, mas existe também, tanto lá nos palestinos, quanto em Israel, eles também já falam isso, existem os extremos. Né? Claro. O governo Israel hoje é um governo mais conservador do que já foi outros governos. O próprio ministro teve que compor para poder ter a sua manutenção com a extrema, né? Com a extrema-direita. Com a extrema-direita. Então é isso, Israel vive um governo muito conservador no momento. Agora, uma coisa interessante que a gente pode pensar, veja como a questão palestina é uma questão muito mais complexa que a gente aqui às vezes tem dificuldade de entender. O território palestino não é contíguo. Não. Então é complexo isso. Uma outra questão que eu acho que é interessante. Quando o Arafat e outros membros da OLP iam negociar, como teve o Acordo de Oslo, Madrid e tal, o mundo achava que o Arafat era o radical. Hoje a OLP é vista como moderada. Então a visão também do mundo vai mudando de acordo com o passar do tempo, com o surgimento de outros grupos. Né? Uma outra coisa, professor, que eu trago também, já para esse nosso bate-papo, é a questão seguinte: o apelido do ministro do Israel, ele é o do Mr. Security, né? Sempre foi, e Israel sempre foi colocada como uma das cidades, como um dos países mais seguros do mundo. Uma das cidades mais independentes de ser cercada. Até porque ele antevia todos os ataques, ele estava sempre preparado. Nós temos aquela questão do domo de ferro, né, que o pessoal fala que, vamos entrar nessa questão da guerra curiosidade com relação a esse ataque, mas, E o ataque, agora, inclusive, foi bem sucedido exatamente por causa de ocorreu, né, em um momento de festividades religiosas, né? E exatamente a população ela não usa, né, tecnologia, né, televisão, se afasta. Então, estavam no momento vamos dizer assim, a guarda estava fechada, estava aberta. Então, por isso que conseguiu-se, né, e o contra-ataque partiu bem depois. O que eu estou trazendo é o seguinte: como é que pode hoje se falar de um dos países que investe, né, e que tem uma das melhores, não das maiores, não, das melhores seguranças do mundo, né, e que faz os maiores investimentos em segurança, quem recebe tecnologia e que desenvolve tecnologia e que exporta tecnologia, né, com relação a essa parte de segurança, muitos países vão ali conhecer, né, como ela pode ser fragilizada, os mísseis que foram, né, os artefatos, que são artefatos que foram domésticos, artesanais, muitos deles foram domésticos, artesanais, feitos em oficinas e coisas nesse sentido. Como é que pode? Mas alguns falam, mas há 2 anos que está sendo arquitetado, coisas nesse sentido. Estou trazendo algumas curiosidades para que vocês possam aí já trazer, dizendo o seguinte:
mesmo com esse conhecimento, né, do próprio Hamas, da deficiência dele, né, da baixa capacidade dele, do enfrentamento, eles foram capazes de desenvolver, né, aí técnicas, estudos do que seja, para que pudesse enfrentar esse que fosse. Então, só para a gente... Sim, e outra coisa... Queria ouvir de vocês, Jorge. Sim, do número, né, inferior a Israel, do poder bélico, né? Estão falando aí também na mídia que é uma briga desmedida, né? Mas a partir do momento em que você cria, né, uma ideologia em todo um povo, as crianças já nascem com esse ideal, eles vão dar tudo de si, né, para cumprir o que eles acreditam ser certo. Com essa invasão, né, com o que ocorreu, enfim, o poder bélico, né, que você estava falando, pode não ter sido, naquele momento, dizimou muitas vidas, né? Veio Israel, contra-atacou, já muito mais mortos, né? Mas a partir do momento em que há esse ataque, esse contra-ataque, os dois países sabem que o não cessar-fogo, né? E depois eu vou até deixar, eu trouxe essa frase para finalizar, mas se não houver um cessar-fogo ali, a guerra só vai piorar. As vidas humanas vão piorar cada vez mais, teremos mais baixas, né? Até porque, como o professor Marum estava falando, a faixa de Gaza está num local estratégico. E eu trago essa fonte do Pulitzer, tá? Trouxe fontes aqui da Gazeta do Povo, também no Brasil. Estava discutindo com o professor Marum antes. A faixa de Gaza, ela abriu e o Egito já deferiu ali a abertura de corredores humanitários. E a notícia que chegou é que esses corredores humanitários e a faixa de Gaza está sendo fechada pelo próprio Hamas. Então a população não consegue sair dali. Jorge, eu vou trazer para você aqui uma fala de uma colega sua, colega de vocês, professora da PUC de Minas, Hashimi Sinji, que ela diz o seguinte: existem ataques cíclicos, e esses ataques eles acontecem entre 15 a 20 anos, e nos últimos anos isso tem acontecido, né? Então, a professora fala em cessar fogo. O que menos se ouve falar hoje nas forças principais, que são as forças hegemônicas do mundo, é em cessar fogo. O que mais se ouve falar é que o Hamas tem que ser dizimado. A gente não adianta aqui que nós não estamos aqui num debate que é um debate... E o Hamas fala que o Israel tem que ser dizimado também. Tem que ser dizimado. Então a gente tem que trazer aqui as informações, né? Então aqui acontece aqui, integrantes do Hamas, pelo que vimos nas coberturas, são extremamente jovens e tal. Então, diante disso aí, vamos começar a trazer, que nós temos aí mais 10 minutos para a gente concluir o programa, o que a gente, diante de tudo que a gente tem visto, o que a gente pode já trazer de contribuição efetiva, o que o nosso telespectador ele vai continuar vendo aí nos próximos dias? Olha, cessar fogo seria o melhor, porque paz não, né, acordo de paz eu não acredito, mas eu acho complexo. Porque Israel, eu acho que não quer ficar vivendo isso. Aí faz cessar fogo. Hoje, daqui esse trecho, teve aqui 2 anos, na região lá da Mesquita de Al-Aqsa, aí o Hamas jogou 300 foguetes em Israel. Eu acho que eles vão para o confronto. O que está sendo medido? O que está sendo estudado? São as consequências disso. Quer dizer, como se fazer... Por que o ministro dos Estados Unidos está viajando vários países árabes, pedindo para não entrar, para a coisa não espraiar, mas o Israel quer destruir o Hamas para ver se consegue acabar com que ele acredita ser um inimigo. Eu acho que é um inimigo. Então, assim, o problema é o seguinte, vamos fazer uma brincadeira do pior cenário e do melhor cenário. Pior cenário, invadem Gaza e o Hezbollah, que tem 100 mil soldados e é muito maior do que o Hamas, resolve atacar o norte de Israel a partir do sul do Líbano. O Hezbollah tem o apoio do governo iraniano e do governo saudita. As armas do Hezbollah vêm do dinheiro que vem dos seus aliados. O Hezbollah não surgiu. O Hezbollah é um partido político, tem cadeira
no parlamento libanês, mas estou falando do grupo, do Hezbollah, grupo armado. Se o Hezbollah entrar com o apoio da Síria, o Irã está dentro. E aí, se a sobrevivência do Estado de Israel estiver em jogo, com tanto ataque, Israel poderia fazer uma ofensiva nuclear contra Teherã? É uma questão, eu não sei. Acredito que sim. É muito difícil. Isso é o pior cenário do mundo. Porque os Estados Unidos vai entrar e aí a China vai defender o Irã, que tem acordos comerciais na casa de 100 bilhões com o Irã. Eu não sei. O que vai acontecer com a Turquia, que é um exército importante na região, que está no norte da Síria? A gente não sabe. O melhor cenário, houvesse a não invasão por terra de Israel, mesmo que a coisa continuasse, o cessar-fogo seria o melhor cenário, mas que a coisa tivesse ali um assentamento, as pessoas saíssem e tal. Mas eu acho que Israel não vai. Porque, imagina você ficar vivendo isso toda vez. Cessar-fogo, daqui o cara vai e te manda outra bomba. É uma situação muito... Eu não consigo ver muita saída hoje. Eu queria ter essa capacidade de discutir com vocês em casa para passar um cenário positivo. Eu acho que a mediação da ONU é fundamental, que o Brasil vai fazer no Conselho de Segurança é fundamental. Sim, no dia 20. No dia 20, né, o ministro das Relações, das Relações Exteriores vai falar no Conselho da ONU. Sim, mas o Brasil está presidindo. É que o Conselho mas de Segurança da ONU, se os países membros que têm direito de veto podem vetar. Sim, mas olha só, Marum, me diz uma coisa. Historicamente, o Brasil sempre teve um papel de mediação. Maravilha. Brasil, maravilha. Se o Brasil hoje em dia... Não, então eu acho que o Brasil é um player legítimo de mediação. Acho que o Brasil é uma nação legítima. Ele está numa posição de mediação? Eu não sei se ele está. Ou se ele está tomando partido de um lado ou de outro? Não, ele não está. Diz que não é experiente, né? Que não tem a capacidade de... Mas às vezes é melhor você ter um player que os dois lados consideram neutro, não estou dizendo que eles consideram o Brasil, teria que analisar, do que você ter um player que um dos lados olha com desconfiança na negociação. Quando a China se ofereceu para negociar o acordo Rússia e Ucrânia, a Ucrânia não quis porque não considerou os chineses, que tinha um acordo muito bem redigido, e o Brasil também teve que foi elogiado, inclusive, pelo governo russo, a proposta do governo brasileiro. Tem que ter um mediador desse. Não sei se é alguém da Liga Árabe, não sei se é a Turquia, que tem bom trânsito dos dois lados. Eu acho que o conjunto... Mas o conjunto de países, não um ou outro, mas o conjunto, né, a ONU... Se propor a isso, apesar do Hamas, né, não reconhecer a ONU legitimamente, não reconhecer os países que ela integra, mas assinar o acordo vale. Sim, o problema é assinar. É isso. Por 5 vezes, ele teve a chance de assinar e não assinou. Mas por Israel 5 quer vezes. Hoje. Isso sim, é uma questão. Mas olha, eu não sei só, se Israel quer eles já conversaram, já houve 5 propostas, né, historicamente, e não aceitou. No momento eu não sei se quer. Não é Israel fácil. não Quase negocia. Olha só. Quase 2.000 israelenses morreram. Sim, mas a questão é Estados Unidos, Israel, né, e assim o Ocidente que compactua, né, que está ao lado, que apoia, eles consideram o Hamas terrorista. Sim, terrorismo, eles não, não, mas olha só. Você pode considerar. Marum, eu só estou falando o seguinte: eles não negociam. Então, como que vai ter? Você perguntou, Israel agora no momento vai negociar? Israel no momento agora vai falar alguma coisa? Eu acredito que não. Eu também acho que não. Ela quer defender o seu povo. Claro. Né? E assim, se é forma legítima ou não, é aquela questão. É um contra-ataque, sim. Aí não podemos negar que é um contra-ataque. Ela foi atacada, contra-atacar nas populações inocentes? Sim, mas Marum, guerra é guerra. Não, então, eu não quero guerra. Mas eu não concordo com isso. Eu também não concordo. Você vai deixar os civis sem água, Lógico sem energia? Que não. Não, então, as pessoas estão na faixa de Gaza sem morfina. Então a pessoa que está mutilada, que está queimada, não tem um antibiótico, passando dor extrema. Então, para mim, não importa se ele é palestino, se ele é israelense, ele é um ser humano. Gente, olha só, o ser humano, pelo que a gente viu, tá, nos sites que foram até retirados do ar vinculado ao Hamas, é desumano. É sequestro de vida. Matou pessoas em Israel. É ruim, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando para as pessoas, enfim... Tem gente até que não acredita que isso esteja acontecendo. Então, tem fotos, tem
a mídia está lançando, eu não quero lançar, mas vou lançar porque estão duvidando de mim. Agora, isso é o extremo, é o pior de tudo da humanidade. Não é? Tanto de uma parte quanto de outra. A raiva. Né? É a raiva, o ódio. Isso tem que acabar. Exatamente. Acabar, E como eu disse lá. no início, o fundo, né, para tudo isso é a religião. Quando, na verdade, é um pano de fundo religioso para insuflar a população que foi doutrinada desde seu nascedouro para isso, para dar de tudo para defender aquilo, quando, na verdade, o interesse é econômico, político, territorial, enfim. Professor Marum, professora Samara, nós temos 5 minutos para terminar. E eu acho que nós falamos de muita coisa, mas que muito deixamos de falar naturalmente. Sim. Por quê? Porque nós estamos há 10 dias. Falta de tempo, 10 dias, né? E cada dia tem um fato novo. Então, nós estamos falando do que nós estamos aqui hoje e tal. Então, por exemplo, então aqui, olha só, por exemplo, eu tinha colocado também na pauta para a gente poder aquecer, e aí eu vou trazer isso tudo aqui e vocês vão fechar. Em 5 minutos vai ser para vocês dois dividirem aí. Então, falamos assim, olha, o princípio e senso da proporcionalidade está se discutindo hoje, né? Você está com 30 mil contra hoje é um número de 500 mil reservistas que vão entrar lá. O corredor humanitário, que alguns dizem o seguinte, que não há condição de colocar corredor humanitário, quer dizer, dentro da situação contra contra o terrorista ou contra pessoas que cometeram atrocidades, não há condição de se colocar nesse sentido. A China diz que Israel viola o princípio da autodefesa, mas que também a China não tem interesse em entrar num conflito desse, porque a China está pensando muito mais na parte comercial hoje do que entrar em guerra. E a China também está, né? Tá do outro lado. 5% dos dirigentes fanáticos não vivem lá do Hamas, não vivem lá na Palestina, né? Aqui, território de mais de 2 milhões, o que é palestino, mais do Oriente Médio, a entrada do Líbano, né? Do Hezbollah, falamos aqui alguma coisa nesse sentido. É bom deixar claro que o Hezbollah não é o exército do Líbano. Não, exatamente, mas ele lá é oficial, é constituído, é um partido e eu tive lá agora, e ele é muito admirado, porque ele entra na parte de saúde, entra na parte de educação, ele tem um carinho muito grande da população libanesa, né? Sim. A nova ordem mundial, né, fatores históricos, entender a situação, e Israel, então o que acontece? Que Israel muito preparada militarmente, 7 milhões e 500 mil judeus em Israel para uma população de 9 milhões e 300 mil. Ou seja, né, o censo do ano passado mostrou agora isso aí, que Israel tem uma população de 9 milhões e 300 mil e que nem todos, que ainda existem nessa questão, né? Todo mundo pensa que quem mora em Israel é judeu, né? Então, eu queria que vocês fossem já terminando, professora, se a senhora desse aí, esses 2 minutos finais, com relação... um minuto final, 2 minutos finais. É covardia. É covardia, mas é o que a gente tem. Com relação ao princípio da proporcionalidade, eu acredito que o Hamas deveria pensar isso antes de atacar um país que não negocia com o que eles consideram terroristas, tá? Com relação ao futuro, eu espero, sinceramente, que haja um reconhecimento da ONU, porém o Hamas não reconhece a ONU nem os países que a compõem, para poder mediar. O Brasil sempre teve um papel importante nas negociações mundiais de mediação, tá? Mas o governo brasileiro demonstra nitidamente que ele tomou um lado muito perigoso diante das falas dos representantes ou das omissões. Qual lado? Porque, por exemplo, só pra gente poder... o ministro das Relações Exteriores não se manifestou. Quando o presidente eleito se manifestou, ele não falou, ele ovacionou, inclusive os partidos, né, dentro aqui do Brasil que apoiam estão gritando viva Hamas. Né? Isso é uma posição muito complicada. O Brasil também admitiu navios iranianos no seu porto. Já foi perguntado nos Estados Unidos, em audiência pública, qual foi a punição que os Estados Unidos deu para isso. E falaram que não deu punição nenhuma. Os Estados Unidos já está com essa visão. Então, o Brasil precisa se posicionar. O Brasil precisa ter força que ele sempre teve. Não falar, por exemplo, quem concorda ou não concorda com a palavra terrorismo, isso foi dito pelo presidente. Ele falou em assassinato, não, desculpa. Ele lamentou o falecimento dos brasileiros. Não foi falecimento, foi assassinato. Então, vamos lá. E
ele falando, minimizando palavras que não deveriam ser minimizadas, ele toma um lado. Professor, nós vamos ter que terminar e entregar ao professor para fechar isso em 30 segundos, porque... eu acho que o Brasil está neutro, mas por favor. Respeito a posição da professora. Eu acho que a gente tem que privilegiar as vidas humanas, não importa a nacionalidade, etnia, religião, esse conflito ele está em todas as páginas de jornais no mundo, porque ele pode espraiar para o mundo. Ele vai... A gente sabe que navios de guerra israelense, drone do Irã se atacam e tal, no Golfo Pérsico, no Mar da Arábia e tal. Mas nesse nível, que a gente está vendo agora, é perigoso. Então alguém tem que botar a mão e acabar com isso. Senão, se o mundo entrar em guerra, isso vai impactar toda a nossa vida aqui no Brasil. Vocês acham que as mercadorias vão ficar como? O preço da gasolina? Da gasolina. A gasolina não existe mais. São muito maiores do que a gente pensa. Mas eu acho que a mensagem principal é tentar salvar a população civil de mais um genocídio, tantos e tantos na história, não só no Oriente Médio. Vamos ver se a gente tem gente de bom senso para fazer isso. Queria agradecer ao professor Marum, que gentilmente esteve aqui conosco hoje debatendo um tema muito árido, um tema muito complexo e muito atual, mas qualquer um que possa estar hoje querendo debater não tem profundidade, e nós também não temos tanta profundidade, que é um tema que daqui a 10 minutos ele pode estar diferenciado. O que a gente tem é o compromisso com a verdade, com a segurança, com a garantia de que o que nós estaremos aqui sempre debatendo será o compromisso com a verdade. Queria agradecer muito à professora Samara, foi um prazer. Posso fazer um agradecimento? Por favor. Agradecer a um colega chamado, meu aluno, Lemuel Correia Rodrigues, que me ajudou muito nas pesquisas, e agradecer o seu convite e do grande Marum, que é o meu mestre. Obrigado a todos. Marum é um grande parceiro nosso aqui, que no primeiro momento, quando se falou em debater aqui o Oriente Médio, ele foi logo falar do nome do Marum e a gente queria agradecer. Mas eu queria agradecer ao Marconi, queria agradecer a toda a técnica, queria agradecer a nossa produtora, Anne, e queria agradecer a Ana Carolina e todos aqueles que trabalham aqui conosco, proporcionando esse programa, e o nosso Zoom Debate, todos os apoiadores, que fazem com que a gente possa estar aqui toda semana. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Até lá.